Oi, gente. Hoje eu e o Eduardo estamos aqui para reapresentar para vocês o projeto de reestruturação do capítulo de Minas Gerais. Isso, bom dia também a todos. Esse projeto já foi apresentado anteriormente, né, de uma maneira presencial, e ficou faltando uma gravação que pudesse servir também de base. Então, essa gravação aqui, a gente espera que vá servir para que todos os demais membros do capítulo, inclusive os que virão, possam ter acesso ao material também do que foi e como foi pensada a estruturação do capítulo de Minas Gerais. Então, vamos passar rapidamente aqui na introdução os principais conceitos que são adotados pelo movimento Zeitgeist, né, no mundo inteiro, inclusive, e para que isso também a gente possa, durante a apresentação, vamos repetir alguns conceitos, então, para que fique bem claro quais são esses conceitos que nós estamos utilizando e mais ou menos o que eles significam, principalmente para explicar a ideia do time central, que é a inovação desse projeto. Quer falar alguma coisa, Graça? Não, pode seguir. Vamos lá. Esse é o site do Movimento Nacional, de onde a gente também tirou as referências, que vamos apresentar posteriormente. E esse, então, é um projeto para a reestruturação do capítulo Minas Gerais. Como foi dito lá no dia que a gente apresentou isso presencialmente, esse parênteses aí, em reestruturação, não é à toa, né? Porque o capítulo ele já existia antes, de alguma maneira, mas ele estava muito inativo, né? E alguns membros, né, querendo dar continuidade, pensaram quais seriam então os problemas que o capítulo estava enfrentando, que precisavam ser sanados, e tentaram idealizar isso em forma de um projeto, que é esse projeto que está agora posto aqui. Então nós estamos estruturando algo que já estava posto, né? Por isso, reestruturação. E lembrando que tudo isso, né, os documentos que a gente vai falar, o projeto, a ata dessa reunião, tudo está disponível no site que a gente criou, então, para o movimento aqui de Minas Gerais. Ah, legal. Vamos colocar um link depois, né, Graça? Talvez Isso. no próprio vídeo aqui é possível. Então, tem um link para o site que foi criado após essa apresentação aqui, né? Quando foi feita a apresentação. Vamos dividir aqui, Graça? Quem vai falar? Quem vai ler? Sim, pode ser. Então, tá. Eu começo aqui lendo o membro. Uhum. Então, para uma pessoa ser tecnicamente considerada um membro do movimento, ela deve ser ativa em um capítulo. Se não existe um capítulo em sua respectiva região, um membro em potencial pode criar um. Então, essa é uma definição bem básica do que é um membro do movimento. Mas é interessante entender que o membro está sempre vinculado a algum capítulo. O capítulo, como a gente vai ver a seguir, é uma organização bem específica do próprio movimento Zeitgeist. Então, é importante saber que não basta simplesmente defender as ideias do movimento, né? De alguma maneira você tem que estar vinculado a um capítulo. Bom, então o capítulo, né, os capítulos são grupos regionais do movimento Zeitgeist organizados em camadas. Então, lembrando aqui que muita gente chama atenção para o fato de não haver hierarquização dentro do movimento. Isso realmente não acontece, mas a gente precisa de ter uma forma de facilitar a organização. E para isso, então, os grupos eles são divididos conforme a abrangência deles. Então, o capítulo global ele abrange todos os capítulos do movimento Zeitgeist que tem no mundo inteiro, né? Os capítulos nacionais são aqueles que estão relacionados à esfera dos países, como, por exemplo, o movimento Zeitgeist Brasil. Os capítulos regionais são aqueles que estão relacionados a uma determinada região dentro de um país, por exemplo, um estado, né? E no caso aqui seria o exemplo do nosso capítulo aqui de Minas Gerais. E os capítulos locais são aqueles que estão associados normalmente a uma cidade
Ou então há localizações específicas dentro de uma cidade, por exemplo, há um campus universitário. E aí, no caso, aqui em Minas Gerais, a gente já tem vários capítulos locais, tem o de Belo Horizonte, tem de Uberlândia, Sete Lagoas, Arinos, Manhuaçu. Então, já tem todos esses capítulos locais aqui em Minas Gerais. Então, o capítulo, na verdade, é uma forma de facilitar a organização, os agrupamentos dentro do movimento, para que as pessoas consigam se encontrar umas com as outras e promover os projetos e as ações para aquela localização onde elas estão inseridas. Perfeito. Só lembrar aí, então, que um capítulo, né, apesar como a Graciela já lembrou, não existe uma hierarquização no sentido rigoroso da palavra, mas existe sim uma organização, né, uma estrutura do próprio movimento. E essa estrutura, ela já é dada, né? Não foi nenhum de nós que a criou e nenhum de nós que pensa assim que é a melhor maneira. Mas essa estrutura aí, ela está sendo já pensada para melhor organizar o movimento, né? Então, nós recebemos diretrizes tanto do nacional quanto do global, assim como se a gente fosse só um capítulo local, a gente receberia também as orientações de capítulo regional, né? No nosso caso, nós somos o capítulo regional de Minas Gerais. Times. São grupos de membros organizados em equipes de trabalho específicas, as quais têm como propósito viabilizar o desempenho de funções vitais ao funcionamento do movimento Zeitgeist. Os times podem ser globais, nacionais, regionais ou locais. Ou seja, cada capítulo, né, tem, como a gente vai ver posteriormente, o seu coordenador ou o seu time de coordenadores, que é a proposta inovadora que a gente está pensando para o capítulo de Minas. Mas ele não trabalha sozinho, né? Então, para cada tipo de tarefa, a gente, né, ou para cada tipo de trabalho desenvolvido pelo movimento, a gente se organiza em times. O exemplo que está aqui é o time linguístico brasileiro. Por exemplo, ele é responsável pela tradução da maioria dos materiais que são sugeridos aí pelo capítulo global. Então, vídeos, livros, né, textos e documentos, esse time é responsável. É uma maneira de organizar algumas tarefas. E a gente vai ver que a gente vai propor já a criação de alguns times aqui para o capítulo regional de Minas Gerais, né? Times essenciais e até algumas pretensões, né, na ideia do projeto que possam ser criados. E cada aqui no Brasil... Pode falar. Só complementar, que os times, como aí está descrito, né, tem os diferentes níveis, né, tem times globais, nacionais, locais, e normalmente tem um grupo de coordenador, tem uma pessoa que coordena, né, o time também. Além dos capítulos, também os times têm sua organização intrínseca também. Diga aí, Graça. Era mais ou menos isso que eu ia falar mesmo. E aqui no Brasil, na organização nacional, os times que são assim mais fortes são o time linguístico e o time de comunicação e mídia, que se alguém quiser participar também é só procurar o pessoal. Então, os coordenadores, eles são membros que ajudam na organização de cada capítulo, né, ou de algum time específico. Na verdade, eles são pessoas de referência para que o próprio movimento e os seus membros saibam quem procurar caso precisem tirar alguma dúvida ou um capítulo se comunicar com outro, né? A organização global se comunicar com aquela organização regional ou nacional. Então, eles não são líderes nem autoridades, né? Nem tomam decisões sozinhos. Eles estão ali para mediar as conversas, né? E poder indicar um rumo, né, para todo mundo seguir, mas baseado sempre na conversa com todo mundo, né, no consenso racional, nessa troca de ideias, né? Nenhum coordenador toma uma decisão sozinho. Só complementar o que a Graciela está falando, o que diz aqui, inclusive no próprio texto, que eles não só não tomam decisões sozinhos,
mas o diferencial de um coordenador é que ele tem maior tempo disponível, né? Isso é uma realidade muito próxima do Brasil, porque cada pessoa que tem disponibilidade de tempo, um pouco que tem, ela se vê recheada de coisas para fazer, né? Então, a pessoa, isso era um problema, não é um problema, mas uma característica aqui do Brasil, né? Não se tem um rodízio de coordenadores, às vezes fica muito pesado para uma pessoa só e outras pessoas acabam não tomando, talvez por uma própria uma questão de estrutura, elas acabam não tomando iniciativas, né? Ou não têm um espaço para que algumas ideias possam ser desenvolvidas, por causa de um certo centramento nesses coordenadores, que não é um problema dos coordenadores, mas é uma maneira que os próprios capítulos no Brasil têm se organizado. Por quê? Não tem pessoas com tempo disponíveis, e quando tem, essas pessoas acabam concentrando, né, um pouco as responsabilidades. Então, a ideia central desse projeto é exatamente oferecer uma estrutura em que não haja um centramento e que hajam mais pessoas uma ajudando as outras, né? A ideia de um time central para a organização de um capítulo, que é o que a gente vai especificar adiante. Alguma coisa mais, Graça? É justamente que essa ideia que esse projeto que nós estamos apresentando traz, reforçando aí o que o Eduardo falou, é porque ao invés de ter um único coordenador, haver um time central, que a gente vai falar agora, isso também facilita para o caso de, por exemplo, alguém em algum momento ter algum impedimento para poder continuar na coordenação, né, ter alguma dificuldade, algum problema pessoal. Então, se isso às vezes acontece, aquilo cria um vácuo que ninguém, naquele momento específico, consegue preencher. Então, se você tiver mais de uma pessoa na coordenação, através de um time central, umas pessoas vão ajudando as outras, se elas já sabem como que aquilo ali está funcionando, então fica bem mais fácil para o caso de uma pessoa ter que se ausentar por algum período, né? Exatamente, é não criar uma dependência. Esse é um texto um pouco longo, ele foi retirado do Guia de Capítulos, né? O Guia de Capítulos, que é um documento de referência para o movimento, para quem não sabe. Apesar de longo, eu acho que vale a pena ser lido. O que você acha, Graça? Pode. Quer que eu leia? Vamos lá. Então, o time central ele é formado pelos voluntários mais comprometidos que formam sua equipe de núcleo para fins de planejamento e serão aqueles que se esforçam mais para ir a todos os encontros e estão desejosos de ajudar com o que precisar, seja para algo de maior capacitação, como facilitar os encontros, ou trabalhos mais leves, que poucas pessoas realmente gostam de fazer, como, por exemplo, distribuir flyers para eventos. Pode falar o próximo, Eduardo. É esse núcleo, né, o time central, que possibilita ao capítulo trabalhar de forma tanto horizontal como holográfica, ou seja, sem concentração. Distribuir tarefas e responsabilidades tanto quanto possível entre seu núcleo ajuda tanto facilitando a natureza horizontal do movimento, como aliviando a pressão que um coordenador pode sentir, particularmente quando se chega a eventos ou projetos maiores. Também é uma boa ideia ser resoluto decidido na distribuição de tarefas para o núcleo de acordo com os interesses e habilidades, de modo a dar aos membros um sentimento de lugar e propósito dentro da equipe, assim como um senso de responsabilidade e comprometimento. Então, assim, como esse núcleo, esse time central, a espinha dorsal de um capítulo, é importante ter linhas sólidas de comunicação entre esses membros. Então, os membros do time central têm que estar bem sintonizados uns com os outros e conversando sempre. E apesar de ser improvável que todos tenham ótimas relações interpessoais, é importante construir um sentimento de espírito de equipe e de camaradagem entre os membros do núcleo, de modo que todos sintam-se valorizados e apreciados pelo trabalho que fazem, e que também tenham uma sensação de satisfação em engajar-se com o resto da equipe. Só um pequeno comentário, né, para não ficar repetindo, né? Mas o que o time central está propondo, né, é um ideal, né? Um ideal de organização para que não haja essa concentração, né? E que mais pessoas possam fazer parte, né? Como foi dito ali,
que eles possam ter um lugar, um propósito, possam se sentir participantes do movimento. Eu acho que isso é muito importante, não só no sentido de organização, mas também no sentido de congregar as pessoas, né? A gente precisa, de fato, aprender a trabalhar em equipe, né? Que é uma coisa que nossa própria cultura hoje em dia dificulta, né? A gente tem dificuldade de trabalhar em equipe porque nós somos muito individualistas, de uma maneira geral, né? Então, o time central também vai ser um desafio, né, para o próprio capítulo, para o próprio movimento, mas é já um caminho, talvez, de aprendizagem para nós mesmos. Diga. Com certeza. É isso mesmo. Legal. Isso aqui é um texto também tirado do Guia de Capítulos, que, na verdade, é mais uma advertência, né, diante daquilo que já aconteceu com o capítulo regional de Minas, mas também é algo que provavelmente acontece não só no Brasil, mas ao redor do mundo aí. Você quer ler, Graça? Quer que eu leia? Posso ler. Faz favor. Então, algumas preocupações comuns para a gente lembrar sempre que a gente tem que se manter flexível, né? Então, nem todo capítulo prospera ou permanece em existência depois de formado. Às vezes, a pessoa que inicia um capítulo tem que abandonar ou talvez seguir adiante por diferentes razões, né? Questões de saúde, tempo, trabalho, quer participar de outros grupos. Então, encontrar um novo coordenador, uma pessoa de referência ou um grupo central é algo provável de acontecer em muitos capítulos, embora espera-se que não todos de uma só vez. Parte da coordenação é entender que essas mudanças são naturais e deixar que aconteçam, já que voluntários vêm e vão o tempo todo. A natureza horizontal do movimento dá a habilidade de manter a flexibilidade como uma estrutura que facilita a autonomia da equipe em cumprir as tarefas necessárias de um capítulo ativo. Então, um time central comprometido em um capítulo saudável e estruturado horizontalmente pode, dessa forma, entrar em entendimento tanto em base de curto prazo ou longo prazo, sem dificuldade, se e quando membros centrais precisam tirar um tempo ou seguir adiante, ou ser adaptável a mudanças dentro do formato do capítulo com mínima ruptura de atividade. Que isso é mais ou menos o que a gente já tinha comentado anteriormente. Só vou frisar o que a gente já disse, é que a ideia desse projeto é criar essa estrutura de maneira tal que ninguém fique sobrecarregado, né? Você tem uma estrutura que facilite, né? Lógico que há pessoas que se dedicam mais, outras menos, mas de maneira tal que a coisa nunca vai ficar centrada em uma só pessoa e que o capítulo vai sofrer um impacto muito grande se uma ou outra pessoa resolvem sair, porque a coisa tem que ser organizada, né? E essa é a ideia do projeto, de maneira que os projetos possam continuar acontecendo, que o capítulo possa continuar existindo, independente de ser fulano ou ciclano que está à frente. Então, vamos para o projeto propriamente dito. Então, a justificativa do projeto, ela veio principalmente da baixa atividade aqui do capítulo de Minas Gerais, né? E isso mostrou para a gente que era necessária uma estruturação, uma organização para mudar a situação. A ideia, então, é promover uma autogestão com autonomia, participação coletiva, e a gente viu que isso era difícil de acontecer sem um time central. Então, a falta de um time central também justificou a proposta desse projeto. A falta de estrutura funcional para receber novos membros também, e a ausência de projetos contínuos, pautados nos princípios norteadores do MZ, do Movimento Zeitgeist. Então, a gente viu que é necessária a implementação de uma estrutura mínima para que aconteça o funcionamento do capítulo de Minas Gerais. Ok. Adiante. Bem, então, os objetivos desse projeto, né, que a gente está colocando em cima daquelas justificativas, né, e já entendendo que cada justificativa vamos tentar sanar as faltas, né, que estão ali expostas. Então, uma primeira coisa que seria necessária, né, que vai corresponder lá na frente à primeira etapa do projeto, é a instalação de uma estrutura que pudesse ser autogerida, né? Ou seja, autogerida significa
de uma maneira bem simples, que não é uma pessoa que consegue ou que determina o que vai acontecer, né? Mas que todos os membros ali têm a capacidade de gerenciar o time, né? Então, a ideia é essa, né? Como indica a seta ali, criar um time central e que tenha múltiplos coordenadores. E que esse time central possa, né, ser o responsável, né, pela resolução de problemas, questões e tomar decisões mais importantes relativas ao capítulo. E para que essas questões possam ser resolvidas dentro dos princípios norteadores do próprio movimento, que é o método científico, né, o uso do consenso racional, que a gente não vai se estender aqui, mas isso está especificado em alguns documentos, e também o método consultivo, que é também uma metodologia utilizada também nas resoluções aí de questões pertinentes aos capítulos. Para isso vai ser necessária uma reavaliação e reestruturação constante do capítulo. E a gente tem a ideia também de promover uma tutorização e capacitação de novos membros, porque geralmente o pessoal que chega para participar do movimento não conhece essa estrutura do movimento que já está prevista nos documentos de referência e não conhece os times e tudo mais. Então, para a pessoa conhecer o movimento e direcionar as habilidades e os interesses dela para aqueles times, né, e para aquelas atividades que ela tem mais afinidade, e também para promover a elaboração, aplicação e otimização de projetos. E o critério norteador para tudo isso vai ser efetivar os processos e maximizar a eficiência no uso dos recursos dentro dos parâmetros estipulados pelo MZ. Só comentar, a ideia desse critério é o que o próprio movimento prega, né? A gente tem que ser capaz de fazer o melhor possível utilizando o menor número de recursos, né? O menor gasto. Por isso, a ideia do projeto é também objetivar o nosso tempo disponível, né? Às vezes a gente tem muito tempo disponível, muita vontade, muita energia ali de pessoas querendo poder trabalhar, mas isso não ocorre de uma maneira muito satisfatória, porque não tem uma estrutura que é capaz de canalizar, digamos assim, né? Essa disponibilidade que as pessoas têm. Então, se a gente tiver aí uma estrutura que possibilite isso, né? Por exemplo, a tutorização vai evitar, por exemplo, que as pessoas cheguem e tenham lá muitas dificuldades, né? De ficarem perdidas durante o início do movimento, e a gente vai definir isso mais para frente, né? É só para frisar que o critério norteador está sempre pensando isso aí dentro do projeto todo. Então, vamos para a metodologia e qual foi o cronograma pensado para a aplicação do projeto. A ideia inicial foi pensar o projeto em 3 etapas, né? De maneira que cada etapa somente pode ser iniciada depois da conclusão da etapa anterior, né? Ou seja, a primeira etapa seria a criação e a capacitação do time central. A gente vai depois definir posteriormente como é que isso vai ser. A segunda etapa seria a criação de setores, times e projetos. Esses setores é algo inovador também nesse projeto, porque ele não é previsto, mas é uma maneira que a gente imaginou como organizar os times, né? Os times que têm uma certa afinidade de, digamos, uma afinidade de missão, digamos assim, né? Eles têm uma missão mais próxima, mas eles estão dentro de setores também próximos. E os projetos de igual maneira. E a terceira fase, que seria a implementação propriamente dita, né, dos setores, dos projetos, e também consistiria numa avaliação periódica, né, que é essa ideia de que de tempos em tempos a gente se pensa para reavaliar a estrutura do próprio capítulo. Graça, quer ler? Sim, então essa primeira etapa, que é a criação e capacitação do time central, a previsão para completá-la é de 3 a 6 meses. O que seria o time central, então? É um grupo para gestão do capítulo e de projetos,
e de referência para contato e troca de informações com o capítulo nacional. O requisito mínimo que foi proposto para participar desse time central é a leitura dos documentos de referência do MZ, que estão disponíveis no diretório aos ativistas, que a gente tem o link para isso tudo também no site do movimento aqui do capítulo de Minas Gerais. Para a formação desse time, os interessados deverão participar de um grupo de discussão dos documentos de referência do movimento. Se vocês entrarem no site do movimento, na página do grupo no Facebook, vocês vão ver que a gente está pedindo todo mundo para preencher um formulário para participar desse grupo de formação. Então, quem tiver interessado, procure lá, por favor, e preencha o formulário que a gente vai chamar vocês para participar desse grupo. Ao final da formação, então, todos deverão se inscrever num outro formulário como coordenadores do capítulo de Minas Gerais. E se forem muitas pessoas, provavelmente será necessário definir 1 ou 2 ou até 3 porta-vozes para facilitar o contato com a coordenação nacional. Então, como já falei, o tempo previsto para a implementação dessa etapa é de 3 a 6 meses. Certo. Só para frisar o que a Graciela já falou, a gente está tendo agora uma semana. Então, até o final da semana que vem, que vai ocorrer dia 17, é isso? Então, a gente ainda vai deixar em aberto, não que vá se fechar, né? A ideia é que haja sempre um fluxo contínuo de pessoas entrando e saindo do time central, né? Isso é previsto que isso ocorra. Mas a primeira turma, digamos assim, né, a gente vai fechar as inscrições até o final dessa semana. Ou seja, a gente vai iniciar já um calendário específico a partir da outra semana. Então, a gente tem uma semana aí para que as pessoas possam entrar no site do movimento, do capítulo, né, de Minas Gerais e preencher o formulário lá. Até 17 de maio de 2014. É bom lembrar. Isso aqui isso tem uma data, né? Certo. Bem, a segunda etapa seria a criação dos setores e times de projetos. Vou repetir uma coisa óbvia, né? Isso só vai ocorrer depois que a primeira etapa tiver sido concluída, ou seja, que tiver pessoas já prontas e mais ou menos afinadas em relação ao que elas pretendem para o próprio setor, né? Aliás, para o próprio capítulo. Então, a organização proposta, ela está dividida, né? O core team, né? De uma maneira ali concentrando os integrantes do time central, mas que cada integrante do time central, de uma maneira, digamos assim, obrigatória, vai estar participando de algum setor, né? Mesmo porque não haveria por que você ter um time central separado dos setores. Então, o que a gente propôs, o que está escrito ali, é que pelo menos cada setor tenha no mínimo 2 membros que pertencem ao time central. Ou seja, o time central vai servir mais como uma reunião, né, um encontro dos setores, né, o setor de organização, o setor de formação e recepção e o setor de ativismo. Então, como foi dito lá atrás, esses setores vão estar concentrando os times, né? Então, por exemplo, dentro do setor de organização, a gente vai ver aqui, posteriormente, tem os times de desenvolvimento de relações públicas, por exemplo. O pessoal que vai trabalhar nesses times vão estar concentrados nesse setor de organização. Mesma coisa, o time de formação e recepção vai ter ali esses 2 times que vão estar preocupados com a formação e recepção, e o de ativismo igualmente, né? Vai ter o divulgação de implementações de iniciativas EBR. São times, todos esses são que a gente está idealizando, né? Talvez eles não ocorram todos ao mesmo tempo e não vai haver, talvez, nem pessoa suficiente para que isso ocorra ao mesmo tempo. Mas o que a gente está imaginando é que esses seriam o ideal de times e, lógico, outros poderiam ser propostos também aqui. Tem alguma coisa para falar, Graça? Você pode voltar na anterior, por favor? Eduardo? Agora. Então, a ideia, né, como o Eduardo falou, é que os membros do core team, que é o time central, eles estejam participando dos setores e dos outros times mais especializados. E, além disso,
nos times e nos setores vai ter várias outras pessoas participando, além dos representantes, né, que participam do time central, e que haja uma comunicação entre todos esses grupos. Por isso que a gente mostrou aí com essas setinhas, até falta uma ligando o setor de organização com o de ativismo, mas então a ideia é que haja comunicação em todos os sentidos o tempo todo, né? Justamente porque não é uma hierarquia que o movimento propõe, né? Mas que tenha apenas essas formas de organização para facilitar para as ações e os projetos, mas que isso não seja uma hierarquia, sim uma organização apenas. Certo. E aqui uma coisa mais óbvia, né? Mas que após a formação dos setores e times, eles próprios deverão descrever seus objetivos e projetos específicos. Ou seja, imaginando que depois que os times e setores forem criados, eles também vão ter, claro, sempre isso vai ocorrer, né? Vão ter a liberdade para criar seus próprios projetos, né? Lógico que respeitando o que a gente já vai ter preconizado desde sempre, que são as orientações do movimento, que são os critérios que o movimento adota. Mas essa liberdade dos setores e times é muito importante para que, mais uma vez, né, não ocorra um centramento e etc. E que eles possam ter liberdade suficiente para poder criar e gerenciar os próprios times e os próprios projetos. E modificações na estrutura proposta podem ser sugeridas e vão ocorrer sempre que uma avaliação indique tal necessidade, que é a etapa seguinte, né, a avaliação constante desses times e dessa estrutura também. Graça? Pode seguir. Okay. Pode seguir? Uhum. Quer falar? Sim. A terceira etapa é a implementação de projetos e avaliação periódica. Então, tudo que a gente falou até agora é a estruturação, a organização do capítulo, né? Ainda não falamos de ações e projetos propriamente ditos. Então, depois que todo mundo tiver em sintonia, né, por dentro do material de referência do movimento, conhecendo como as coisas provavelmente vão funcionar melhor, é que aí os times e setores vão realmente partir para a ação. Então, essa terceira etapa é o funcionamento prático, a ação dos setores e times formados com a implementação de projetos. Tudo isso que a gente falou agora terá que ser avaliado periodicamente, cada 6 meses, 1 ano, conforme a necessidade, para a modificação e otimização das estruturas e processos. Como o Eduardo já falou, tudo isso aqui é uma proposta, né? A gente tentou fazer essa proposta sendo o mais próximo possível do que os documentos de referência do movimento propõem, mas é claro que na prática a gente vai ver que algumas coisas vão ter que ser melhoradas, algumas provavelmente vão funcionar, outras nem tanto, e por isso a gente tem, né, essa ideia de que vai ser necessário mudar algumas coisas durante esse processo, e isso é esperado, né, faz parte. É só relembrar que o critério norteador que a gente citou lá atrás nos objetivos é a otimização de processos, ou seja, reduzir o máximo as perdas, né, e otimizar também a eficiência. Ou seja, é claro que isso vai ter que ser sempre reavaliado, né? Às vezes a gente está trabalhando de um determinado time, um determinado projeto, e está havendo algum desgaste ali desnecessário, né? Seja um desgaste de horas do pessoal, seja um desgaste de recursos mesmo, né? Físicos, etc., que podem ser repensados e melhorados. Então, por isso a ideia de que uma avaliação periódica é importante para, como diz aí, otimizar as estruturas e os processos. E até por isso é importante que seja sempre renovado o grupo também, porque às vezes o grupo, quando está há muito tempo com as mesmas pessoas, começa a ficar restrito nas próprias ideias, e quando vem gente de fora, isso dá uma oxigenada, né? Então, por isso que essa movimentação dentro da organização também é muito importante. Com certeza. Muito, muito importante oxigenar. Muito importante. Bem, agora as conclusões e as considerações finais.
isso na verdade é mais um convite que a gente vai reforçar, porque nada desse projeto, né, nenhuma ideia que proposta é possível sem que hajam pessoas com disponibilidade e interessadas em participar, né, nesses projetos. Então, a gente agora está fazendo um convite, aproveitar esse vídeo também, né, além de apresentar o projeto, a gente quer aproveitar esse final para dizer, olha, precisamos de vocês para que tudo isso aconteça de fato. Precisamos de pessoas que acreditem nessa ideia, mas que principalmente estejam interessadas, porque não adianta nada o pessoal chegar aqui e só também fazer aquilo que está sendo pensado. Não, a gente quer críticas, a gente quer pessoas que queiram pensar junto, que queiram avaliar o que está sendo feito e que sugiram também mudanças, né? Possam fazer críticas construtivas e que, de fato, possam, assim como nós aqui hoje estamos fazendo, né? Usar um pouco do seu tempo disponível aí para pensar um mundo melhor, que essa é a nossa ideia mesmo enquanto movimento Zeitgeist e também enquanto capítulo regional Minas Gerais. Graça? Não. Tá, acho que falou tudo. Não tem nada a acrescentar, não. Então, esse aqui, na apresentação original, a gente seguiria um debate, né? Depois disso aqui, foi o que aconteceu e a gente organizou esse debate dessa maneira que está aqui proposta, que, na verdade, não seria necessário agora, mas a gente deixa em aberto também. Provavelmente a gente vai postar isso no YouTube ou Pode fazer comentários, né? Isso, faça comentários no próprio YouTube, no próprio grupo também do Facebook, mas também esperamos que esse vídeo também possa servir de referência para outros capítulos e outras pessoas que estejam, né, interessadas. Esse projeto tem esse caráter também, né, de ser um pensamento que possa gerar aí também e fomentar outras coisas dentro do próprio movimento Zeitgeist. Então, estejam todos abertos a utilizar isso aqui é nosso, né? O próprio vídeo, a própria apresentação do Prezi, a gente também pode disponibilizar aí por link também, para que as pessoas possam ter acesso. Tá ótimo, a gente agradece a atenção de todo mundo que assistiu esse vídeo e estamos esperando vocês para participar. É isso aí.